Oiê! Voltamos para mais um vídeo da nossa série de podcasts com médicos aí pelo Brasil. Hoje a gente está com o Júlio, residente de cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Vamos lá. Júlio, vou perguntar um pouco da sua vida no geral, aí você vai me contando tudo. Quero saber primeiro como foi a escolha da medicina. Então, eu sempre gostei muito de usar o meu conhecimento para ajudar a mudar a vida de uma pessoa de alguma forma. Então, eu tinha certeza que eu ia ser professor. Eu passei a vida inteira querendo ser professor, eu queria ser professor de português, era o que eu mais gostava na escola. E aí, no ensino médio, eu comecei a ver que talvez não chamasse mais atenção trabalhar em hospital, num ambiente mais dinâmico, uma coisa mais agitada, uma vida com menos rotina. E a vida de professor tinha muita rotina, sempre acorda no mesmo horário, faz as mesmas coisas. E aí eu acabei me interessando pela medicina. Meus pais fizeram um super movimento para eu não ser professor de português, para eu ser médico. Sua mãe é professora, Minha né? mãe é professora, ela não queria que eu fosse professor de jeito nenhum. E aí eu acabei escolhendo fazer medicina, meio assim, não tinha certeza se eu ia gostar ou não, se eu estava satisfeito com isso ou não. Meus pais sempre deixaram muito aberta a opção de eu não gostar e acabar fazendo outra coisa. Mas aí no primeiro dia de aula da faculdade, nos primeiros 5 minutos, começou com um TBL. Certeza. Eu mandei mensagem pra minha mãe assim, olha, é isso aí mesmo, eu Tô no quero lugar fazer isso certo. aqui, escolhi a faculdade certa, o curso certo. E aí desde então eu nunca mais não gostei, eu não faria qualquer outra coisa hoje em dia. Não consigo pensar em outra coisa que eu seria feliz fazendo. Te entendo. Dureza, né? O meu é mais ou menos diferente, mas tudo bem. E você veio de outro estado, você não é de São Paulo, você é de Minas, né? Isso, eu sou mineiro. E aí, como é que foi essa mudança? Por causa da faculdade, você fez Einstein, Isso. e aí veio de Minas pra São Paulo só pela faculdade, ou veio antes pro cursinho, como é que foi isso? Eu vim antes, na verdade eu saí de casa com 15 anos, eu morava em Minas com meus pais até os 15, aí com 15 para 16 eu fui pra São José dos Campos, pra fazer o ensino, terminar o ensino médio no Poliedro. Tá. Aí eu fiz o segundo e o terceiro ano no Poliedro, e aí no terceiro ano eu fiz o terceiro médio, que ao invés de ir pro terceiro ano eu ia só pro cursinho. Então eu digo assim, não é que eu não fiz cursinho, é que eu não fiz terceiro ano, eu não fui nas festas, eu não fui nas viagens com a turma, eu não fui na formatura, não fui em nada da turma. Eu vivi uma vida separada junto com os meus amigos que faziam cursinho. E então eu saí de Minas com 15 anos. E aí fui morar com um primo, depois morei com um amigo, morei sozinho. Foi o momento em que eu mais cresci, em que eu mais descobri quem eu era como pessoa. Então quando eu vim morar em São Paulo, eu já sabia morar numa cidade um pouco maior, já sabia morar num estado diferente, já sabia morar sozinho. A minha saída de casa não foi para a faculdade. Isso me ajudou muito a viver os desafios de mudar de colégio para faculdade, que muda completamente a vida, né? Mas eu já morava sozinho, eu já tinha independência, então foi mais fácil essa transição. Mas em São José você não chegou a morar no alojamento? Não, eu morava fora. Você morava em outro lugar. Então realmente assim, lá que foi sua transição de sair da casa dos pais pra morar sozinho, fazer cuidar sua comida. Cuidar das minhas roupas, cuidar da minha comida, cuidar da minha rotina. Então esse impacto assim, você não sofreu tanto na hora da faculdade. Exato. Você já tinha sofrido antes, né? Exato. Quando eu tava na faculdade, eu já sabia cozinhar, já sabia lavar roupa, já sabia cuidar da casa. Já tava à frente, né, do pessoal da mesma idade. E aí, como é que foi a escolha da cirurgia? Então, durante a faculdade, eu fui percebendo que sempre se mantinha essa questão de eu gostar de usar as coisas que eu tenho, o meu conhecimento que eu aprendi para mudar a vida de uma pessoa. E eu percebi que o jeito mais rápido e que eu mudava mais a vida de uma pessoa era com a cirurgia. As doenças cirúrgicas são todas muito definidas. É muito raro a gente ter um paciente que a gente não sabe o que ele tem, ou que a gente não sabe pelo menos o diagnóstico sindrômico desse paciente. Muito raro. A maior parte das vezes você sabe o que está acontecendo, você pode não saber exatamente a melhor forma de tratar, ou não dá certo, mas você sabe. E pra mim, então, sempre, ao longo da faculdade foi ficando claro que eu me interessava por resolver as coisas mais rápido e menos elucubrando os diagnósticos, pensando sobre a fisiologia da pessoa. A ideia era resolver, ser resolutivo ali. Encontrar um problema e resolver o problema. E aí, quando eu era criança, eu ia muito pra roça, pra fazenda do meu avô. E a gente, lá sempre tem criação de porco. E aí, quando eu era criança, a gente sempre abria o porco, quando matava o porco, pra separar as peças. E eu sempre fui muito bom nessa parte de separar as coisas bonitinho, os pedaços da carne. E aí eu me interessava por isso, achava legal pegar... os cirurgiões nascem na roça.
pegar o rim do porco, abrir o rim do porco no meio, olhar por dentro. Eu sempre achei isso muito legal. E aí, na faculdade, eu percebi que existia um jeito de eu colocar a minha mão dentro de uma pessoa e tirar o problema dela pra fora, costurar a pele dela e tá tudo bem, entendeu? Essa pessoa vai viver a vida dela depois, vai se recuperar ali 1 mês da cirurgia e vai viver a vida dela sem aquele problema. Eu percebi que tinha essa possibilidade, e aí eu me interessei 100% pela cirurgia. E aí, uma vez tomada a decisão, nunca teve uma volta, assim, No do internato, cada estágio eu queria fazer aquilo. Tá, bem, isso é normal. A minha terapeuta falou que é porque eu gosto muito de medicina. E aí, Que bom, né? Exato. Cada estágio que a gente rodava, eu falava, não, eu quero fazer clínica, agora eu quero fazer pediatria, agora eu quero fazer neo. E aí eu acho que se eu não fosse ser cirurgião, eu seria intensivista, que é uma outra carreira que também resolve muito rápido. Identifica o problema e ataca o problema. Mas, de longe, eu prefiro ser cirurgião. E aí, como é que foi a preparação para a residência e essa entrada na residência? Eu, no 5º ano, comecei a fazer cursinho. Fiz cursinho no 5º e no 6º ano. E no 6º ano, além do cursinho, eu fazia muita questão, mesmo por fora. Além do cronograma do cursinho, eu fazia muita questão. Chegou um momento no 6º ano, eu nunca me dei muito bem com um grupo de estudos. Acho que é uma estratégia que super funciona, tem muita gente que vai super bem. Mas eu nunca gostei muito. E aí, tem 4 amigas minhas da faculdade que também não gostavam. A gente se juntou num grupo de não estudos e a gente se juntava na minha casa para cada um estudar a sua coisa. Mas todo mundo ali, para criar a obrigação de estar lá, de estudar, o compromisso. Porque uma coisa que foi muito difícil para mim ao longo da faculdade de aprender é que estudo é trabalho, faz parte do nosso trabalho quando a gente está na faculdade. E mesmo depois também. Estudo não é hobby, é trabalho. Então tem que ter compromisso, tem que ter horário, tem que ter rotina. Não é igual andar a cavalo, passear no parque, passear com o cachorro, correr na academia, que você pode ter flexibilidade. Se você dá muita flexibilidade para o estudo ou para o seu trabalho, você acaba não cumprindo com as suas obrigações. Então a gente criou como se fosse um escritório, assim, todo mundo ia na minha casa, cada um sentava na sua mesinha e a gente ficava estudando. Isso me ajudou muito no final. E aí vieram as provas, eu fiz elas em sequência, porque no final do ano as provas foram todas em sequência no meu ano. E acabou dando certo de eu passar na Santa Casa. E era o que você queria? Era a minha primeira opção, por conta do pronto-socorro. Tá. Eu achava que tem de diferente? Eu achava que eu precisava ter contato com um ambiente de pronto-socorro de cirurgia. Pronto-socorro aberto, porta aberta. Porque, por exemplo, o USP não é aberta. O pronto-socorro da USP não é aberto. Né? O pronto-socorro do HC é referenciado, chama porta fechada. Ele existe, é diferente da Unifesp, que está agora fechado para reforma. Tá. O do HC, o pronto-socorro tá lá, os médicos estão lá, a equipe tá toda lá, mas o paciente não pode chegar e bater na porta. É via cross, né? Via regulação. Para você insere o paciente na regulação e o regulador do estado direciona o paciente para o HC. E sempre você sabia que sua residência seria em São Paulo ou você prestou fora de São Paulo também? Nesse primeiro ano eu só prestei em São Paulo porque eu queria muito continuar morando aqui. Eu gostei muito de morar em São Paulo. Mas pela cidade, não pelos serviços. Os serviços eu acho que acabam sendo referência, né? Pela cidade ser a capital do estado, a maior capital do Brasil, o centro financeiro, centro tecnológico, centro de tudo, acaba sendo centro de saúde também. Os melhores hospitais do Brasil estão aqui em São Paulo, os melhores médicos, tudo isso. Os melhores professores para você aprender. Eu não acho que fazer residência fora de São Paulo seja ruim. Muito pelo contrário, acho que tem programas excelentes no interior, programas excelentes em outros estados. Mas dentro do que eu planejei para o meu futuro, para minha carreira, eu queria continuar trabalhando aqui, eu quero continuar morando aqui pro resto da vida. Então eu achava que valia mais a pena eu fazer residência num serviço daqui, onde eu teria contato com pessoas que trabalham aqui, que vivem aqui a vida toda, que construíram sua carreira aqui em São Paulo. Eu acho que para quem tem planos de voltar para a cidade de origem ou de se mudar, não quer mais morar na capital, não gosta do trânsito, da loucura da cidade, vale super a pena fazer residência num outro lugar, porque é onde você faz contato. Medicina hoje em dia é muito contato. Então você acha que a residência tem que ser feita no lugar que você quer construir sua vida? Eu acho que você tem que ter essa opção, entendeu? Por exemplo, se você quer construir sua vida em Campinas, vale a pena você tentar... Não vale a pena você prestar residência lá. Acho que continua valendo a pena você fazer HC, continua valendo a pena você fazer Santa Casa, continua valendo a pena você fazer Escola Paulista. Mas, porque são centros. Mas vale a pena você prestar Unicamp, entendeu? Agora, pra mim não vale a pena prestar o FMG,
Sendo que você queria Porque eu não ficar quero aqui. morar em Belo Horizonte, eu não quero morar em Minas, eu quero morar em São Paulo. Então, Sim. não é que seria impossível, mas é muito mais fácil continuar aqui, tendo feito residência aqui. E aí eu decidi que no primeiro ano, tentando, eu ia prestar só aqui em São Paulo, Uhum. na cidade de São Paulo. Se eu não passasse, no segundo ano, eu tentaria o FMG, tentaria Pouso Alegre, que é perto da minha cidade, Tá. e outras no interior, Unicamp. Na verdade, o Unicamp eu até me inscrevi, só que a prova foi no dia da entrevista da Santa Casa. Então não rolou. Não rolou. Tá. E aí, e como é que foi esse R1? CR1 foi muita loucura, muita loucura, assim. Carga horária. Carga horária, 60 horas semanais, é uma coisa muito bonita, é uma teoria muito legal, faz muito sentido, respeita a dignidade do residente, mas não dá para um residente de carreira cirúrgica querer fazer 60 horas. É incompatível com a carreira que você escolheu, entendeu? E quantas você fazia no R1? Teve estágio que eu cheguei a fazer 100 horas, teve estágio que eu cheguei a fazer 110, teve estágio que eu fazia 70. Depende muito do mês que você tá rodando. Os meses mais puxados, e foram 2 no R1 só, eu fiz 100 e 110 horas. Mas era por opção, entendeu? Não existe a obrigação de você fazer mais de 60 Você ia horas. ficando. Ah, vai ter uma cirurgia, então, putz, vou ficar porque eu Exato, quero aprender. assim, É isso? É esperado que você fique na cirurgia. Tipo, você é residente de quê, entendeu? De cirurgia geral. Você tá lá pra operar. Todo o resto que você faz é pra aprender a operar. Então, você ficar cuidando dos pacientes, ver a parte clínica, estudar a parte clínica, fazer um monte de função ingrata, coletar exame, passar o plantão, fazer um monte de coisinha que é super ingrato da vida do R1, você faz para ter o benefício de operar a cirurgia. Então você não queria De deixar essas participar da oportunidades cirurgia. passarem. Exato. E nenhum residente de carreira cirúrgica deve, na minha opinião, querer fazer 60 horas, entendeu? Porque você não vai operar. Polêmico. Você vai sair tipo, a residência de ortopedia da Santa Casa teve um período que aconteceu uma obrigação deles fazerem 60 horas. Dava 5 horas da tarde, o residente tinha que sair de campo. Isso é muito triste, eu acho. Tipo assim, se acontecesse isso comigo, eu ia ficar muito, muito bravo. Você ter que sair de campo de uma cirurgia que é sua, que você tava operando, porque deu seu horário. Cirurgião, qualquer carreira cirúrgica na vida, depois de formado, não tem horário. Não tem horário. Você tem a hora que você marcou a cirurgia, mas você não sabe que hora você vai terminar. Você faz de tudo pra terminar o mais rápido possível. E às vezes nem sabe se a hora que marcou de começar vai começar. Exato. Às vezes o paciente comeu, Exato. Às vezes a anestesia não deu certo, às vezes a sala não liberou. O convênio não liberou. Nada nunca tá tão pronto. Não então, é tão simples. Não é tão simples quanto vou fazer meu horário. Quem faz carreira clínica tem a opção de fazer 60 horas e às vezes acaba passando também, porque você tem plantão, e aí quando, por exemplo, eu tenho estágio de plantão, que eu tô no pronto-socorro horizontalmente, são 60 horas. São 5 plantões de 12 horas por semana e é isso. Porque aí tem horário pra começar e tem horário pra acabar. Agora, os estágios de cirurgia, os estágios de outras coisas, não adianta você querer fechar 60 horinhas, porque não vai acabar passando. Quem faz carreira clínica não tem isso, não tem procedimento cirúrgico, não tem uma duodenopancreatectomia que dura 12 horas. Nesse dia que eu fiquei 12 horas operando um pâncreas, eu tive que ver os pacientes antes da cirurgia, prescrever os outros pacientes da enfermaria, cuidar de todo mundo, e depois da cirurgia, cuidar da notícia para a família, cuidar dos outros pacientes, cuidar do que aconteceu ao longo do dia com os meus pacientes, que eu fiquei o dia todo no centro cirúrgico. Então, não dá pra querer fazer 60 horas se você faz carreira cirúrgica. Então, assim, só pra tentar resumir seu lado, você acha que, então, essa questão de ser, porque tem uma polêmica que envolve essa questão de carga horária, Sim. E eu acho que a remuneração, né? Porque uma coisa é você trabalhar muito e receber o equivalente ali pra isso, outra coisa é você trabalhar horas infinitas e receber uma bolsa que aqui em São Paulo é incompatível com, né, uma vida de qualidade, considerando aluguel, todas as contas fixas, enfim, transporte, alimentação, que tudo isso é por conta do residente. Então, queria saber um pouco da sua opinião também com relação a essa desproporção aí entre horas trabalhadas e a bolsa, né, a remuneração da residência mesmo. Sim, eu acho que a gente ganha muito menos do que a nossa hora de trabalho vale muito pouco. O quanto a gente ganha com a bolsa, realmente para São Paulo, não é suficiente para se sustentar, dependendo de como você vive. Tem gente que consegue viver só com a bolsa, mas aí vai morar dividindo com mais 6 pessoas no apartamento, comer sempre no hospital, o hospital sempre fornece comida.
comer sempre no hospital, enfim, você acaba perdendo um pouco das suas liberdades. Faz parte, tem pessoas que vivem nessa realidade, tudo bem. Mas eu acho que não é só a hora trabalhada, mas a intensidade da dedicação da nossa hora. Né, também, exato. A nossa hora é muito carregada com responsabilidade e com um volume de dedicação. Cada hora de trabalho que você dá na residência, você se dedica muito para aquilo. E a gente acaba ganhando muito pouco. O que eu acho que vai acontecer no futuro, mas isso é assim, 100% devaneio da minha cabeça, é que os programas de residência, como eles são, vão acabar deixando de existir. Porque não é financeiramente sustentável para os programas aumentar a bolsa para um valor que fique compatível com a carga horária. Não é sustentável, eles não conseguem fazer isso. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que o programa de residência vai diminuir cada vez mais e parar de existir e vai ser substituído por um programa de 60 horas fixas que você paga para fazer. Pós-graduações no geral. Exato. Você não vai ser remunerado, eventualmente você vai pagar para fazer. A contrapartida é que você vai ter 60 horas respeitadas, cumpridas. E o que é ruim disso é que você vai acabar perdendo aquilo que eu falei, de oportunidade, mão na massa. E você, assim, nesse R1, com essa rotina louca, dá pra trabalhar fora? Depende da carreira. Na minha carreira, dá. Não é sempre, não é todo mês, não é fixo. Isso acaba atrapalhando bastante em questão de contabilidade, se organizar financeiramente pro ano, porque você nunca sabe quando exatamente você vai poder pegar plantão. Dá pra trabalhar fora. Tem gente que acaba trabalhando nos hospitais perto. Eu acabei trabalhando no hospital em São Bernardo, que é onde eu já trabalhava antes da residência. Então é um pouco mais complicado, é longe, tem essa questão. Mas dá pra pegar um noturno emendando 2 dias. Tipo, você sai da enfermaria, vai dar um plantão noturno e volta pra enfermaria. Tá. Dá pra, nas folgas do pronto-socorro, pegar plantão. Mas é difícil se comprometer, do tipo, eu vou dar um plantão. Não dá pra pegar plantão. Não dá pra pegar plantão fixo. Então você precisa mais dessa flexibilidade. Exato. Nesse momento. No R1, eu pelo menos não consegui pegar nenhum plantão fixo. Tá. Porque cada mês, cada quinzena, cada 45 muda dias, a rotina. você tá num estágio completamente diferente. E aí não dá pra você se comprometer com a empresa ou com o hospital onde você trabalha, ou seja mesmo pra acompanhar um médico fora. Não dá pra você se comprometer que toda sexta-tarde eu tô livre. Porque depende. Mas dá. Não é impossível trabalhar fora. E esse lugar que você trabalhava, qual era a via de contratação? É uma empresa que a AMIL contrata uma empresa para prestar serviço para o hospital, e aí essa empresa contratava a gente via RPA. E aí a empresa começou a estimular a transição para PJ, para os médicos, e o desconto do valor do plantão para RPA ficou bem alto. E aí foi quando eu decidi abrir a minha empresa. Você sabe mais ou menos em porcentagem o quanto que mudou de RPA para PJ? Era 20 e pouco por cento no RPA e passou a ser 37,5%. 37%. Contando imposto, tudo somado dava uns 37,5%. E PJ? PJ eu recebo o valor integral do plantão e aí eu pago o simples da que nota dá que eu mais emiti. ou menos quanto? Não faço ideia de quanto é a porcentagem, mas uns 12. Depende do seu faturamento, mas é uns 12%. Mas é pouco, é bem menos. É menos de um terço. É bem pouquinho. Ou um terço, né? Vai. É o estipulado pelo Simples Nacional, porque a minha empresa é optante pelo Simples. E vale muito mais a pena. A única questão é que você tem que dar um número de plantões todo mês para pagar a contabilidade da empresa. E esse aqui é porque eu demorei para abrir uma empresa. Eu só abri a empresa no R2. Porque foi quando eu consegui assumir a responsabilidade de dar pelo menos eu preciso dar, pelas minhas contas da empresa, pelo menos um plantão e meio por mês. Tá. Para conseguir bancar a empresa. Não, pra bancar a empresa eu preciso de um plantão e meio por mês, aí sobra um pouquinho. Porque tem o Prolabore, né, que eu preciso pagar pra mim mesmo, entendeu? Mas esse dinheiro você tira. Não, fica comigo, mas eu preciso pagar pra mim mesmo. Tá então, se eu não der um plantão e meio por mês, eu não tenho o suficiente pra pagar o Prolabore, a contabilidade e o Simples Nacional. Entendi. E aí me fala uma coisa, esses plantões que você dá, continua sendo no mesmo lugar? Continua sendo lá, só que antes eu dava plantão de porta de clínica médica, agora eu faço de porta de cirurgia. E aí você opera ou você só indica? Não, só porta. Só porta. Eu auxilio em procedimentos que precisem no hospital todo, às vezes precisa de ajuda num tubo difícil, num acesso central,
Na UTI eles às vezes chamam, mas é muito raro. A grande maioria do movimento é no pronto-socorro mesmo, e é o que a gente chama de cirurgioide, né? Que eu atendo os pacientes, mas eu não opero eles. Tá. E aí eu indico cirurgia se for caso cirúrgico, mas eu ligo pro cirurgião da retaguarda, passo o caso, e ele que decide o que ele vai operar, quando ele quer operar, se vai ser vídeo, se vai ser aberto, se tem indicação ou não de operar. Eu só passo o caso para referência. E você acha que estar numa residência te abriu muitas portas em relação a plantão, assim? Porque a gente vê, assim, muito dos nossos clientes aqui da Caveu que eles têm muito medo de não encontrar plantão. Tipo, você acha que é diferente o que você tinha de oportunidade de plantão quando você era um recém-formado e agora sendo um residente? Pro que eu acabei fazendo, que é ficar no mesmo hospital, não mudou tanto, porque é pela mesma empresa que eu já trabalhava antes que eu continuei trabalhando para a mesma empresa. O valor depende do hospital. Nesse hospital, o plantão de cirurgia é maior, o valor é maior. Depende, tem hospital que é exatamente o mesmo valor. E aí, então pra mim foi mais tranquilo. Mas o que eu acho que muda, principalmente é pra quem não fez faculdade em São Paulo, é que estando num programa de residência, você tem contato de R+, de chefes, de pessoas que te conhecem, que conhecem o seu trabalho dentro da residência e que te oferecem oportunidades de plantão. Na minha residência, a gente tem 3 ou 4, se não me engano, chefes do pronto-socorro ou das áreas da Santa Casa, que além de trabalharem na Santa Casa, são coordenadores de escala em outros hospitais, tanto de convênio quanto hospitais públicos. E eles levam a equipe de cirurgia geral desses hospitais de gente que fez a residência com eles, porque eles conhecem o trabalho, e aí ao longo da residência eles te convidam para ir dar plantão no hospital onde eles organizam a escala. Eu acho que esse é um reconhecimento do trabalho, mas é uma oportunidade que a residência dá, entendeu? E agora falando um pouco aí de portas abertas, oportunidades, o que foi primeiro sonho aí, o primeiro desejo que você consumou? Acho que consumou, tá certo. Quando você ganhou o seu primeiro salário, quando você começou a trabalhar como médico, efetivamente. Abrir a minha própria conta de investimento, ter meu dinheiro guardadinho, bonitinho ali, pra poder planejar o que eu vou fazer assim que eu acabar a residência. Tipo assim, não saiu gastando, não foi comprar iPhone, não foi viajar, não. Não dá. Guardou porque tudo. tipo assim, não sobra tanto assim, entendeu? Porque eu pago, com a bolsa, eu pago meu cartão de crédito. E aí com o cartão de crédito, meu pai não financia mais, tipo, toda vez que eu saio com os amigos, toda vez que eu quero dar uma ida na praia no final de semana, essas coisas, meu pai não paga mais, entendeu? Ele paga as minhas contas, paga meu aluguel, me sustenta. Ele ainda te ajuda nessa parte de casa? 100%, ele que paga o aluguel do meu apartamento, paga as contas, alimentação. Você conseguiria bancar? Com a Bolsa Residências Plantões, o estilo de vida que eu levo hoje, não. Eu conseguiria bancar um estilo de vida muito mais simples do que eu levo hoje. E que é bem tranquilo, é bem confortável. Mas isso é porque eu já tive a oportunidade pelos meus pais de chegar nesse ponto. Sim. Eu tenho um apartamento em São Paulo que eu poderia morar, é mais longe da residência. Eu moro de aluguel porque eu escolhi morar perto da residência. Eu poderia morar longe e não pagar aluguel. Poderia comer no hospital e economizar dinheiro, então dá pra viver com a bolsa mais 1 ou 2 plantões fora por mês, um estilo de vida bem confortável. Tem colegas meus da residência que pagam aluguel, saem pra jantar, viajam de vez em quando e se sustentam completamente, assim, sozinhos, com a bolsa e 2, 3 plantões por mês. Porque mesmo tanto que a residência remunera a gente mal, o plantão remunera bem. 2 plantões você ganha mesmo tanto que você ganha o mês todo na residência. Essa é uma vantagem muito grande da carreira, assim, eu acho que uma das maiores vantagens da carreira médica hoje em dia é que você consegue, dependendo da quantidade que você opta por trabalhar na semana, moldar o seu estilo de vida. Você pode viver uma vida muito confortável e uma vida um pouco menos confortável, dependendo de quanto você estiver disposto a trabalhar, porque você é bem remunerado. Isso, tem um professor nessa casa que fala que médico trabalha 16 horas por dia feliz. Médico trabalha 16 horas por dia bem pago. Feliz, ok, gosto muito de ser médico. Mais feliz às vezes. Mas tem a questão de ser bem pago, que com certeza conta. Ajuda, né? E aí eu quis guardar o que sobra da bolsa e do plantão fora pra juntar alguma coisa e quem sabe viajar quando acabar a residência. Uma viagem eu pagando tudo, ou comprar alguma coisa diferente, trocar de carro um dia. Mas aí eu abri uma conta de investimento pra ir guardando esse dinheiro, porque sobra pouco no final do mês.
E alguma dica aí pra finalizar, pra um recém-formado, ou pra alguém que queira passar na santa, ou qualquer coisa, alguém que tá perdido nos estudos, tá meio sem rumo, alguma palavra de consolo? O que eu mais gostei de ter feito, que eu acho que ajuda muito, foi o que mais me ajudou a ter disciplina para estudar, para a prova de residência e para a vida depois também, é sempre tentar manter em mente, eu aprendi isso com uma terapeuta, sempre tentar manter em mente a imagem do que você planejou para você. Ao invés de você tentar traçar o seu caminho daqui até os seus próximos passos, você escolher onde você quer chegar. E aí você voltar um degrau de cada vez até onde você tá. Eu acho mais fácil do que aqueles exercícios de visualização e de imaginar como vai ser no futuro, eu acho isso um pouco vago. É mais concreto se você imagina onde você quer estar. Nada vago, O que você quer trabalhar. Eu sei que hospital eu quero trabalhar quando eu tiver 40 anos de idade, eu sei que eu quero dar aula na faculdade do Einstein, eu sei que eu quero trabalhar no hospital que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, como que eu quero que seja a minha rotina. E aí eu consegui entender que para isso eu preciso ter feito um doutorado. Para fazer um doutorado eu preciso ter publicado alguma coisa durante a residência. Para isso eu precisava passar numa residência que fosse essa ou essa. Para isso eu precisava estudar de tal e tal maneira. Então, ir construindo de lá para cá é mais fácil porque você consegue entender as etapas do caminho. E aí ir vivendo se respeitando. Acho que é muito... O maior desafio de quem está estudando para qualquer concurso é se respeitar. Se entender, se aceitar e entender que não vai dar para ser 100%, ninguém vai ser. Mas você tem que ser o melhor de você. E antes feito que perfeito, né? Eu sempre falo isso. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Gente, obrigada a quem ficou até o final. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. E um super beijo, conte com a gente pra tudo.